O departamento de futebol do Internacional abre o jogo sobre reforços e projeta a chegada de novos jogadores para as decisões contra Fluminense e Flamengo. Quero falar também, gente, sobre uma novidade no treino do Internacional nesta quarta-feira e também uma notícia que vem de Salvador e que apimenta um pouquinho mais o confronto contra o Vitória no fim de semana. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar vocês com as últimas informações do Internacional e esse conteúdo tem o apoio da Gigante Veículos, o teu mesmo, o teu carro novo tá lá te esperando na Avenida Central em Capão da Canoa ou no @Gigante Veículos lá no Instagram. Você pode, ficar por dentro dos carros que estão na loja, pode chamar a Gigante, dependendo do carro que você está procurando, eu tenho certeza que ele vai encontrar a melhor condição para você, tá bom? Ter usado na troca e a certeza de fazer o melhor negócio é com a turma da Gigante Veículos, são meus parceiros, de longa data e eu recomendo eles para vocês, tá certo? Turma, eu quero falar um pouquinho sobre reforços, afinal eu estive nesta manhã no CT do Parque Gigante e fizemos uma entrevista lá no Vozes do Gigante com José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter. A entrevista completa vai ser divulgada hoje à noite no Entre Vozes e eu quero dar alguns spoilers aqui para vocês, tá? Dentre várias coisas que falamos com o Bisol, ele garantiu que o Inter está trabalhando em busca de reforços. Não é novidade para ninguém a situação financeira do Inter, que não tem muita facilidade, de contratar jogadores hoje na janela de transferências, por não ser um clube com um grande orçamento, por ter uma dívida muito alta, mas de qualquer forma, ele disse que a mesma ansiedade ou o mesmo diagnóstico em algumas posições é o mesmo da diretoria que busca sanar estas soluções. Ele destacou, que a janela abre amanhã, na quinta-feira, e fecha só em setembro, mas que também não pode contratar jogadores só em setembro, porque em setembro o panorama do Inter na temporada pode ser um, e o panorama do Inter hoje é outro. É um panorama de um time que busca sair da zona do rebaixamento, já nessa sequência, de 4 jogos, sendo 3 em casa, na arrancada, da volta do futebol para o Inter e, obviamente, com os duelos decisivos contra Fluminense e Flamengo pela Libertadores e Copa do Brasil. Mas, de qualquer forma, ele destacou que a chegada de jogadores não está necessariamente atrelada a alguma saída do atual plantel. Óbvio que o Inter observa de perto, a iminente ida do Johnny para o Atlético de Madrid, que vai render cerca de 6 milhões de euros para o Inter, algumas outras movimentações e tenta, em especial, negociar com clubes que aceitem o molde de pagamento do Inter, que é possivelmente uma contratação sem alguma entrada, com um prazo maior de pagamento, algo para final do ano ou ano que vem, enfim. A não ser que, claro, mude a situação financeira, entrando um montante interessante de valor para o Internacional ter condições de dar um dinheiro na bucha. É o que acontece, por exemplo, com o Alan Rodrigues, jogador do Argentino Júnior. O Inter compete com o Boca Juniors por esse jogador. O Boca, pelo incrível que pareça, tem um poderio financeiro maior do que o Inter, mesmo estando na Argentina. Sim, eles podem voltar a investir neste jogador. O mesmo acontece com o Juan Portilla, jogador que pertence ao Talleres de Córdoba. Então o Inter tem alguns jogadores mapeados, vai fazer algum esforço, mas hoje esbarra na questão financeira, mas o que eu ouvi do Bisol o Inter vai trazer os jogadores, em especial, para essas decisões contra Flamengo e Fluminense. Então, isso está posto e, como eu disse, já deixo o convite aqui para você acompanhar esse papo, que foi muito legal lá no CT Parque Gigante e que vai estar disponível hoje à noite no Vozes do Gigante, tá bom? Quero falar também, gente, sobre atualizações do treino. Afinal, o Inter, enquanto a gente entrevistava o Bisol, estava treinando lá no CT do Parque Gigante. O técnico Roger Machado comandou mais uma atividade e ele teve uma boa notícia, que foi a presença no campo do Bryan Aguirre, lateral direito, argentino, que levou uma pancada na outra semana, ficou fora do jogo treino contra o Brasil de Farroupilha e ele pode ser titular no duelo do fim de semana, ou seja, o Alan Benítez ficaria no banco de reservas. A grande dúvida é a presença de Bernabei, se ele vai ter condições
ou não de atuar. Então eu diria que ele é a única dúvida do Inter neste momento para o duelo. O time está praticamente encaminhado, com o Rocher de volta para o gol, e isso quem confirma foi o Roger Machado, né, que concedeu algumas entrevistas aí recente e está projetando, né, a volta do goleiro uruguaio, que se recuperou de uma cirurgia em um dos dedos da mão, sofrida ainda na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Então o Rocher volta à titularidade, para mim uma grande notícia, né, o Rocher é um baita de um goleiro, então confio muito que ele vai nos dar bastante alegrias. Brian Aguirre na direita, Vitão com efeito suspensivo, deve atuar ao lado do Vitor Gabriel, que também está recuperado de uma lesão muscular, e na esquerda o Ramon deve ainda quebrar um galho na ausência do Bernabé, mas ainda não dá para descartar o argentino. Thiago Maia como camisa 5, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carboneiro, e na frente Rafael Santos Borré, a máquina, né, para o Inter enfrentar o Vitória. Aliás, o Vitória que chega, né, numa crise tremenda. Afinal, ontem foi eliminado da Copa do Nordeste, dentro do Barradão, para o Confiança. O jogo estava se encaminhando já para os pênaltis, quando aos 45 do segundo tempo, o Confiança, né, fez 1-0 e conseguiu a classificação. E com isso, o técnico Thiago Carpini foi demitido. Ele não é mais o treinador do Vitória. Então é claro, né, que temos longos dias até o jogo, hoje é recém quarta-feira, mas, né, não é provável, né, que o novo técnico chegue a tempo deste confronto. Eu vi algumas declarações, né, do presidente Fábio Mota, não descartando técnico estrangeiros, né, falando ainda sobre reforços. Vitória que nesta tarde de quarta renovou, né, com o Ronald Lopes. Então a tendência é que o Márcio Goiano, né, que é o interino, esteja, né, à beira do gramado contra a equipe do Internacional. Então, assim, é um Vitória que chega em crise, está uma posição somente à frente do Inter no Campeonato Brasileiro, então está na briga contra o rebaixamento, está, né, eliminado da Copa do Nordeste, uma competição tradicional, né, para os clubes de lá, e sem treinador. Então é uma situação interessante aí para o Inter dar uma observada, né? O Vitória, então, que acabou sendo eliminado da Copa do Nordeste, tá? Então vamos ver o que acontece, né? O Vitória tem alguns jogadores que a gente considera interessante, em especial o Mateuzinho, mas o momento do Lucas Arcanjo, por exemplo, o goleiro, ele também é muito contestado, né? Porque o Vitória também foi eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana com um frangaço, né, do Lucas Arcanjo, e com isso, né, o Vitória não tem mais nenhuma Copa, né, para se dedicar neste momento. O time foi a campo ontem com Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos, ou melhor, vamos de novo, tá? Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos e Maicon, Ricardo Heiler, William Oliveira, Mateuzinho e Osvaldo, Renato Kaiser foi o time do Vitória. Vamos lá, né, gente? Um time bem, né, comum, né? Mas o Inter também tem as suas dificuldades na temporada. Velhos conhecidos, o Baralhas tá por lá, né? Entrou no segundo tempo desta partida e na avaliação do GE, né, que é de onde eu estou pegando a escalação, entrou na reta final do jogo, foi participativo, mas deixou um buraco entre as linhas de defesa e meio no gol do Confiança. Então levou uma nota 5 aí do GE, o Baralhas, tá bom? Então é isso, gente. O Inter, né, com seus duelos pelo Campeonato Brasileiro, já voltando as suas atenções à competição nacional. Tá certo? Não esquece, hein? kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. No domingo tem final do Super Mundial de Clubes. E bom, né, a bola tá rolando, né, pelo Brasil. Nesta quinta-feira tem Série B com CRB e Curitiba. Tem a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho rolando, né, com o Brasil de Farroupilha e Glória de Vacaria. E bom, né, amistosos aí pelo Brasil, tem Desportivo e Santos. E Liga Europa, né, para você palpitar e se divertir lá em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!